Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, a gente está aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como se faz um portãozinho de abrir de duas folhas, tá bom? E no modelo quadrado, tá bom? Esse portãozinho que eu estou fazendo aqui não é um portão da minha ideia, tá? É um portão que já tem um modelo num condomínio e o condomínio pediu para a gente estar fazendo um parecido. Então a gente vai estar fazendo um portão com os mesmos material que tem no portão já instalado lá, tá bom? Então a gente vai estar acrescentando esse portão. O portão que eu tenho aqui, galera, o material que eu vou estar trabalhando é esse aqui, ó, tá? O quadrado é o mesmo material que tem lá no condomínio, é um quadrado de 1,5 por 1,5, tá? Ele tem 38 milímetros na parte de fora dele. Eu tenho aqui a barra chata, que é o que a gente vai usar para estar fazendo a parte de dentro, porque esse portãozinho é com grade e é onde eu vou estar usando a barra chata 7/8 por 2 milímetros para estar fazendo a grade. E eu tenho aqui o core, tá? O core 10, perdão, core 18, para a gente poder estar fazendo a parte da grade. De acessórios, é simples, tá? É uma dobradiça comum, tem uma dobradiça aqui comum que nós usamos. Nós vamos colocar 3 de cada lado para poder ficar bem reforçado o portão. E eu tenho aqui o trinco ferrolho, tá? Nesse caso aqui desse portãozinho, como ele é um portão de abrir, tá? Um dos lados vai ter que ser fixo entre aspas, tá? Vai ser um fixo, porém você tendo a opção de abrir e fechar ele. E aí ele tem um trinco ferrolho desse na parte de baixo, um no meio e um na parte de cima para poder ficar bem resistente. Como é um portão de condomínio, então tem que estar bem resistente por toda hora passagem de pessoas e aí pode até, no caso, danificar o portão. Então ele tem que estar bem reforçado, tá bom? Então por isso que a gente colocou 3 trincos para ficar bem reforçado. E para o meio, tá? Eu vou estar usando essa cantoneira aqui, é de 3/4. Eu tenho o costume de usar ou a de 3/4 ou a de 1 polegada, tá? Então eu tô aqui com uma de 3/4 e é que eu vou estar usando para poder fazer o batente, tá? Tem gente que também coloca e gosta de trabalhar com T, tá? O T de 1 polegada também funciona, mas eu sinceramente eu prefiro trabalhar com a cantoneira, que eu já estou acostumado e me dá um reforço a mais na parte da cantoneira, tá bom? Por questão de costume, mas também o T também resolve do mesmo jeito. Então é isso, galera, feito. A partir do momento agora vocês já conheceram os perfis e os acessórios que eu vou fazer esse portão. Agora a parte que eu vou ensinar para vocês é da folga. Mas antes de eu ensinar vocês, galera, a parte da folga, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, você está assistindo esse vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva lá, dá essa força. Se gostou, dá o seu like lá. Também se não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema nenhum, galera, tá bom? E se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários, que é sempre um prazer estar respondendo a cada um de vocês. Se possível, eu respondo na hora, senão eu depois faço um vídeo respondendo, tá, a pergunta de vocês através dos vídeos, tá bom, galera? Vamos lá para as folgas. Então vamos lá, só para vocês saberem, eu fiz mais ou menos aqui um rascunho, tá? Esse aqui é o meu rascunho, que eu vou estar fazendo o portão. Isso aqui, ó, a medida do meu vão lá de parede a parede é 1,81 m, tá? E a medida da minha altura, no caso do chão até a pedra que tem lá no meu condomínio, no condomínio que a gente vai estar fazendo essa instalação, ele tem 95 de altura. Então a medida total, tá, do meu vão é 95 de altura por 1,81 de largura. Então essa é a medida que nós vamos trabalhar. Vamos lá, vamos começar com a altura, que é o mais simples, tá? Primeiro, 95. Essa medida aqui já está com a medida exata, a medida de folga lá do meu vão, é a medida que eu preciso, que vai ficar perfeito para fazer a minha instalação. Então o que eu faço? Repara bem que eu fiz esse desenhozinho aqui, ó, esse, tá? E esse daqui, ó, esse. Essas duas peças aqui é o quadrado que eu vou usar de 1,5 por 1,5. Esse quadrado vai ser a parte onde eu vou fixar ela na parede lá. No caso vai ser onde eu vou fixar os meus parafusos e vai ficar preso a parte da dobradiça. Então eu corto ela com 95 sem dar folga, tá? 95 centímetros, que é a medida que eu preciso. Cortei, deixo de lado, tá? 95 centímetros eu deixo de lado, perfeito. Depois eu só vou colocar a tampinha, tá? Depois eu vou até, porque eu não coloquei aqui nos acessórios, a tampinha que eu coloco são 2 tampinhas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, para poder tampar esse buraco que fica, para não ficar esse buraco
na hora da instalação lá, tá bom? Então é isso, 95 centímetros a altura, cortei. Agora eu preciso fazer a parte de dentro, ou seja, a parte de dentro é esse daqui, ó, tá? Eu até coloquei aqui, ó, pontilhado, ó, essa daqui, tá? É a parte de dentro, essa aqui é a parte de dentro, essa aqui também, essa aqui. Ela é a altura dos quadros, tá? A altura das folhas, da parte de dentro de abrir. Então, a altura dessas folhas de abrir, tá? Eu preciso que fique com uma folguinha do chão, ou seja, essa folguinha, por quê? Se eu cortar com 95, ela vai ficar arrastando no chão. Então, para ela não arrastar no chão, eu preciso que aqui fique com uma folguinha. Qual é a folga que eu tenho o costume de deixar? Menos 15 milímetros, ou seja, menos 1,5 cm. Eu tenho o costume de deixar essa folga. É o suficiente para quando eu abrir essa folha aqui, né, as folhas, e o chão às vezes está desnivelado, ela não arrastar no chão, não ficar batendo em nada no chão. Então eu pego aqui, ó, eu botei até aqui embaixo para vocês terem uma ideia. A altura 95, tá? Menos 15, que dá 93,5, tá? Então, com 93,5 é onde eu vou cortar 4 peças do meu perfil, também o quadrado de 1,5 por 1,5, tá? Eu vou cortar 4 pedaços, 1, 2, 3, 4. Depois que eu cortar esse quadrado aqui, eu faço a meia esquadria, no caso, nas 4 pontas, tá? Galera, eu já ensinei como se faz esse corte meia esquadria, eu já fiz montagem de outras portas, tá? Tem vídeo aí no nosso canal, dá uma conferida lá que vale a pena você conferir para poder aprender a fazer essas esquadrias e até mesmo o fechamento do quadro. Tem um vídeo aí que eu só ensino como se faz o fechamento de quadro. É padrão para poder fechar, unir essas duas laterais, tá? As 4 pontas, unir elas e ficar um quadrado perfeito, tá bom? Então vamos lá. Agora que eu cortei as alturas, fiz o corte de meia esquadria, tá? No caso da altura, eu vou para a largura. A largura é um pouquinho mais complicado, as folgas, mas não dá para fazer tranquilamente, é só você entender. Vamos lá, eu pego aqui, ó, a minha largura total, 1,81 m, que é a minha largura total. Para quem me conhece já sabe, eu sempre dou meio centímetro de folga, ou seja, 5 milímetros, tá? 5 milímetros de folga em qualquer situação de alumínio que eu faça de corte, você já sabe, eu tenho o costume de deixar esse meio centímetro de folga. Então, eu até coloquei ele em cima para vocês entenderem, ó. Menos 5. Aí eu falo assim, poxa, e eu até sublinhei aqui o restante, coloquei o restante aqui para vocês entenderem de vermelho, ó. Menos 38, menos 38. Aí eu tenho aqui, ó, menos 6, menos 4, menos 6. Eu vou simplificar tudo isso aqui para baixo, para vocês entenderem. Ó, menos 1,81 é a medida largura redonda do meu vão, tá? A medida certa, exata. Eu tiro menos 5, como eu falei para vocês que eu tenho costume. Eu tiro aqui menos 38 daqui, menos 38 daqui, menos 6, menos 6, menos 6 daqui, menos 6 daqui. Menos 4 daqui, e no final de tudo que der esse resultado, eu vou e divido por 2. Ou seja, dividindo por 2, eu tenho 85,6. Essa medida de 85,6 é onde eu vou cortar as larguras das folhas. Então, eu corto 1, 2, 3, 4 larguras das minhas folhas e depois faço o corte de meia esquadria para poder unir. Ou seja, também com quadrado de 1,5 por 1,5. Então, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro vai ser feita com quadrado de 1,5 por 1,5, sendo que as folhas são as únicas que eu faço meia esquadria para poder fechar. A parte de cima aqui eu deixo num corte reto para colocar a tampinha. Aí você me pergunta assim, Bruno, por que você colocou essa medida de menos 38, menos 38, menos 6 e tal? Galera, por quê? Esse quadrado de 1,5, ele tem 38 milímetros daqui até aqui, ou seja, ele tem 38 milímetros daqui até aqui, ou seja, o 38 milímetros eu tiro menos da direita e menos da esquerda, porque vai entrar um quadrado de aqui, que é onde vai entrar a dobradiça, que é esse quadrado aqui, que eu fiz o desenho para vocês, e aqui também tem um outro, ou seja,
menos 38 desse, menos 38 desse. Por conta desse quadrado aqui que eu estou tirando 38. E por que você colocou menos 6 e menos 6? Menos 6, como eu botei aqui, ó, menos 6, é a largura que tem da dobradiça. Ou seja, daqui até aqui eu tenho 6 milímetros. Então eu tenho que tirar menos 6 da dobradiça que eu vou colocar na direita e menos 6 da dobradiça que eu vou colocar na esquerda. E por que esse 4 no meio? 4 porque vai entrar ainda a cantoneira. Lembra que eu falei para vocês da cantoneira no meio? E ainda tem o trinco que eu vou colocar para vocês no meio. Então eu tenho que ter uma folga mais ou menos no meio para que quando eu abrir uma folha e a outra, elas não arrastem uma na outra. Então, essa folga de 4 milímetros é justamente para não arrastar uma folha na outra. Então, fica uma folguinha mais ou menos de 4 milímetros no meio. E, Bruno, por que meio centímetro? Meio centímetro, galera, como eu falei para vocês, é sempre a folga de segurança que eu dou para qualquer alumínio meu, porque o vão nunca é perfeito. Às vezes está fora de esquadro, eu tenho que apertar um pouquinho em cima, afrouxar um pouquinho embaixo e eu tenho que inverter isso tudo. E lá na hora, esse meio centímetrozinho aqui acaba me salvando na hora da instalação. Então é isso, galera. Não tem mistério. Quer cortar sua porta? Pega mais ou menos, pega a medida exata que você tem, a altura, e segue mais ou menos essa folga. Fazendo essa folga, você vai conseguir cortar seu portão perfeitamente. É só você tirar as folgas, galera, no caso dos acessórios, de tudo. Como no caso aqui tem dobradiça do lado direito e do lado esquerdo. Eu tirei a folga, 6 menos 6. Eu deixei um vãozinho no meio para poder não arrastar. Mais o trinco, 4 milímetros. Eu vou usar um perfil de 38 milímetros, no caso que é esse perfil, que é para peitoril, né, no caso da altura. Então, eu tenho 38 menos 38. Então, fazendo essas folgas, eu consigo resumir tudo isso aqui, ó. Aí você fala assim, pô, Bruno, você poderia juntar todas essas folgas aqui e fazer uma só? No caso, poderia, galera. É só juntar tudo isso aqui e fazer uma folga só. Porém, eu coloquei separado para vocês entenderem o porquê que eu tô tirando essa folga aqui, no caso desse portãozinho, tá bom? E aí você fala assim, poxa, Bruno, e agora? Como você faz para poder cortar a parte de dentro? Perfeito. Isso, depois que eu montar a minha folha fechando um quadro, eu vou tirar a medida da parte de dentro do perfil, no caso daqui até aqui, a parte de dentro da minha folha, tá, do quadrado, e vou cortar a barrinha chata, uma para baixo e uma aqui para cima, na parte de dentro. A mesma coisa eu vou fazer. Como vai ficar a mesma medida, então corto 4 pedaços iguais, que vai ficar aqui, ó, barrinhas chatas. E as transversais é onde eu vou colocar o core, tá? No caso, é aonde eu vou prender o core, nas barrinhas chatas. E aí eu dou desconto, no caso das barrinhas chatas, e venho fazendo depois a furação para colocar o meu core, que no caso é essas furações aqui, ó, para poder eu prender o parafuso, tá bom? Mas fica tranquilo, galera. Esse é o primeiro vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo ensinando o passo a passo da montagem. Aí eu ensino esse detalhezinho aqui melhor para vocês a respeito, no caso da montagem da grade. Mas esse é o primeiro vídeo, é a primeira parte do vídeo, como se faz a folga, qual material usar, quais os acessórios que eu uso, tá? E a segunda parte vai ser na montagem, tá? E de repente, se der, eu faço a instalação lá para vocês. Mas eu garanto para vocês que pelo menos a montagem eu vou estar mostrando para vocês como se faz no passo a passo, tá bom, galera? Se você gostou, ficou até aqui, deixa o seu like. Muito obrigado por nos assistir. Comenta lá, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? Fica aqui o meu forte abraço e, galera, até o próximo vídeo. Valeu!